Antes de começarmos este estudo, curta este episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e se inscreva no Bíblia Acolhe. Isso nos ajuda a levar estudos bíblicos profundos cada vez mais longe. Imaginem, sabe, a experiência de envelhecer e ver o próprio corpo perdendo o vigor dia após dia. Sim, é um processo natural, né? Exato. Mas agora imaginem passar por isso não em um ambiente de cuidado, de afeto, mas cercado pelos sussurros de uma sociedade que aponta o dedo e decreta: se a saúde está acabando e os inimigos estão vencendo, é porque Deus o abandonou. Nossa, isso é cruel demais. Muito cruel. E é exatamente essa dupla tortura, né? O declínio físico implacável e a crueldade desse julgamento religioso que a gente vai enfrentar no nosso estudo de hoje. O nosso foco é uma imersão profunda na palavra de Deus, especificamente no Salmo 71, do verso 1 ao 11. Um texto que toca em feridas muito reais da alma humana. E olha, para a gente compreender a força dessas palavras, a gente precisa ir muito além da superfície literária, sabe? A gente tem que pisar no chão empoeirado do mundo antigo mesmo. Com certeza, contexto é tudo. Justamente, o cenário teológico e emocional que a Bíblia nos apresenta é o de um salmista, já no inverno da vida, enfrentando o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. Porque assim, naquela época, não existia sistema de previdência social. É verdade. Nem rede de apoio do Estado, planos de saúde, nada disso. Nada. A velhice, por si só, já era um desafio de sobrevivência nua e crua. Mas a dor física aqui, incrivelmente, é quase secundária. O golpe mais devastador vem do ataque de inimigos que usam essa fragilidade biológica natural como uma verdadeira prova teológica de que esse homem foi descartado pelo Senhor. É uma vulnerabilidade absoluta, em todas as frentes. E é justamente por isso que a nossa missão neste mergulho nas Escrituras é entender os mecanismos dessa fé. Tipo, como uma vida inteira de intimidade com Deus reage quando o corpo falha e a sociedade condena. Essa é a grande questão do texto. E a urgência de encontrar segurança já transborda logo nos primeiros fôlegos desse clamor, né? A Bíblia mostra o salmista declarando com desespero, mas com convicção: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Sim. E aí, na sequência, ele implora para que Deus seja a sua rocha habitável. E eu confesso que essa expressão me chama muita atenção, porque ele não pede uma espada, sabe? Exato, nem um exército. Nem a cura física imediata, ele pede uma rocha. E não é qualquer rocha. A escolha dessa imagem, ela tem raízes profundas na geografia da Terra Santa. A região da Judéia, especialmente o deserto onde figuras como Davi frequentemente se escondiam, é esculpida por montanhas de calcário. Aqueles penhascos abruptos, né? Penhascos e um sistema complexo de cavernas, tipo as cavernas de Ain-Gedi. Quando uma vila era atacada, as famílias não fugiam para as planícies. Elas escalavam as montanhas. A rocha era, de fato, o local inacessível aos exércitos inimigos. Faz todo sentido. Porém, o detalhe transformador que a palavra de Deus nos revela está no adjetivo. Ele pede uma rocha habitável. Habitável. Ele está dizendo que não quer um abrigo de emergência. Ele não quer uma caverna fria onde a pessoa se encolhe até a tempestade passar para depois voltar à vida normal. Ele está pedindo um endereço definitivo, sabe? Um lar inexpugnável para a alma. Nossa, essa distinção muda tudo. Eu gosto de pensar nisso fazendo um paralelo com o nosso dia a dia urbano mesmo. É a diferença brutal entre correr para baixo de um toldo rasgado na calçada durante um temporal e estar seguro dentro da própria casa. Uau, perfeita essa imagem. Porque assim, o toldo apenas quebra um galho, né? A tempestade desaba, a gente corre, se esconde ali debaixo, torce para não se molhar muito. E assim que o sol aparece, a pessoa vai embora e nem lembra mais que aquele pedaço de plástico existia. E infelizmente é assim que muita gente age na vida espiritual. Exatamente. A religiosidade rasa costuma tratar Deus exatamente assim, como um toldo cósmico, um pronto-socorro para as madrugadas de crise. Mas a fé genuína, que a Escritura apresenta aqui, constrói em Deus uma casa. E uma casa é onde a rotina acontece, né? Sim, onde as refeições são feitas, onde a vida se desenrola de verdade, faça chuva ou faça sol. É muito interessante isso, porque essa analogia do toldo e da casa ilustra com perfeição a essência da confiança no Antigo Testamento. E se a gente conectar isso com a ideia de vergonha,
o cenário ganha ainda mais peso. Como assim? É que o salmista pede: não seja eu jamais envergonhado. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, que era uma cultura estritamente baseada na honra e na vergonha, a humilhação pública era considerada um destino pior do que a própria morte. Nossa, pior que a morte. Literalmente. Ser envergonhado significava ser destituído de valor diante da comunidade, ser tratado como um pária. Então, quando ele pede para habitar nessa rocha, ele está buscando um refúgio que blinde não apenas o seu corpo físico contra espadas, mas que proteja a sua dignidade espiritual e a sua honra contra a difamação daqueles que queriam destruí-lo. Mas olha, isso levanta uma questão fascinante sobre a estrutura dessa fé. Porque ninguém consegue mudar seu endereço espiritual para uma fortaleza dessas no meio de um bombardeio se não tiver construído o caminho antes. Com certeza não. Não dá tempo. E o texto bíblico nos mostra exatamente como essa confiança foi forjada. Nos versos seguintes, do 4 ao 6, o autor não projeta a mente para o futuro numa tentativa desesperada de se acalmar. Ele olha para trás. Ele faz o caminho inverso, né? Sim, ele contrasta as garras do homem injusto que o ameaçam hoje com a esperança depositada no Senhor desde a mocidade. E ele desce ainda mais fundo nas suas origens, afirmando que se apoia em Deus desde o ventre materno. E aqui a gente toca no coração pulsante da espiritualidade hebraica, que é a teologia da memória. A memória. No pensamento judaico, o ato de lembrar, que é traduzido frequentemente pela raiz hebraica zakar, nunca é um ato passivo. Não é sentar e ficar lembrando do passado, né? Exato. Não é sentar numa cadeira de balanço e sentir nostalgia. É uma disciplina ativa, uma disciplina vigorosa de trazer realidades passadas para iluminar a escuridão do presente. E a poesia hebraica frequentemente recorre a essa imagem do nascimento, do ventre materno, para estabelecer um ponto teológico inegável. Qual seria esse ponto? É que numa época em que a mortalidade infantil era altíssima, sobreviver ao parto era visto como uma intervenção direta do Criador. E além disso, usar um útero materno como ponto de partida da fé anula completamente um mérito humano, percebe? Ah, entendi. Porque a criança não tem mérito nenhum. Justamente. Antes que o salmista pudesse balbuciar uma oração, antes de oferecer um sacrifício ou realizar qualquer obra de justiça, o Senhor já o sustentava. Mas me permita uma provocação, um pequeno questionamento prático aqui. Claro, manda. Porque assim, é muito bonito analisar a memória hebraica enquanto a gente estuda a Bíblia num ambiente tranquilo. Mas na vida real, para cada pessoa que acompanha este estudo agora, quando a crise atinge o seu ápice, quando a doença não cessa, quando o luto dilacera a alma, é naturalmente fácil lembrar dessa fidelidade passada. É muito difícil. Porque a impressão que dá, sendo bem honesta, é que a dor aguda tem o poder de sequestrar o cérebro, sabe? Ela causa uma espécie de amnésia espiritual, apagando todo o nosso histórico com Deus e nos convencendo de que só existe a dor do agora. Como a gente luta contra isso? Essa sua provocação é o grande dilema da dor humana. A dor grita. Ela monopoliza nossa atenção biológica e emocional. O pânico, de fato, induz a essa amnésia espiritual que você comentou. É um apagão mesmo. Um apagão. E é precisamente por reconhecer essa fraqueza cognitiva e emocional humana que a espiritualidade de Israel criou tantas ferramentas litúrgicas. Havia altares de pedra espalhados pelo deserto, festas anuais e a própria recitação diária dos salmos. O que o salmista está fazendo aqui não é amarrar uma memória que surgiu sem esforço. Ele está forçando a mente a lembrar. Ele está lutando. Ele está puxando a memória quase à força para dentro do campo de batalha. É um homem empregando para a própria alma. Ele está racionalizando a fidelidade divina, tipo, se o Todo-Poderoso me guardou quando eu era um embrião indefeso no ventre, se ele me sustentou na imprudência da minha juventude, abandonaria ele a própria obra agora nas garras de homens injustos? Uau! Ele confronta o próprio medo. Sim, ele usa o histórico do passado como um muro de contenção para impedir que o pânico do presente inunde o seu coração. É construir barreiras contra a mentira do medo, usando os tijolos das vitórias antigas, né? Muito lindo isso. Mas mesmo com toda essa estrutura mental e espiritual robusta, o embate com a realidade exterior continuava brutal.
E isso nos leva a um ponto do texto que é, pelo menos para mim, um dos mais dolorosos de toda a Escritura. O verso 7. Isso. A gente chegar na reação da sociedade diante dessa dor. O verso 7 diz algo que rasga a alma. A Escritura apresenta assim: para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Gente, um motivo de espanto. As pessoas não olhavam para ele com compaixão, eles olhavam com horror. E esse espanto, ele não era apenas uma reação visual ao envelhecimento natural ou a uma doença física. Para a gente entender a devastação psicológica por trás desse olhar, a gente precisa entender como operava a teologia da retribuição. Que era muito comum na época, né? Demais! Era a lente pela qual o Oriente Próximo inteiro e muitos em Israel, inclusive, enxergavam o mundo. Essa crença estabelecia uma equação simples e cruel. Se alguém é abençoado e próspero, é porque é justo e Deus está satisfeito. E a recíproca era verdadeira para eles. Exatamente. Se alguém enfrenta doenças prolongadas, perda de bens ou infortúnios severos, é porque existe um pecado oculto e a ira de Deus está esmagando essa pessoa. A gente vê isso perfeitamente na tragédia de Jó e nos discursos dos amigos dele. O doente era visto como um amaldiçoado. É como se a sociedade usasse saúde física, juventude e estabilidade como um extrato bancário espiritual, sabe? Bem isso. Se a sua conta financeira, física ou social está no vermelho, os teólogos de plantão já deduzem na mesma hora que a sua conta com Deus está falida. E isso é a crueldade máxima. Porque eles não enxergam um ser humano precisando de amparo, de abraço. Eles enxergam uma anomalia espiritual contagiosa que precisa ser isolada. O olhar de espanto era um decreto de excomunhão social. E é uma excomunhão literal em muitos casos, viu? Porque o medo do contágio espiritual fazia com que a comunidade se afastasse para não participar da mesma maldição. É a face mais sombria da religiosidade. Aquela necessidade de encontrar explicações matemáticas para o sofrimento alheio a fim de manter intacta a ilusão de controle sobre a vida. Para não sentirem medo também, né? Exato. Condenar aquele idoso doente era a forma da comunidade garantir a si mesma que isso nunca ia acontecer com eles, porque eles, em tese, não pecaram como ele. E é exatamente nesse cenário de cancelamento absoluto que a atitude do salmista brilha de uma maneira impressionante. A Bíblia mostra que mesmo sob esses olhares de repulsa, ele não se rende ao desespero nem à amargura. Logo no verso 8 ele declara: os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Incrível essa reação. É de parar para pensar, né? Porque se fôssemos nós, a primeira reação seria a autodefesa. A gente ia querer contratar uma assessoria de imprensa espiritual na hora. Com certeza. E um chover posts de justificação. E aquele gritar nas praças para provar a inocência, mostrar que aquelas acusações são falsas, convencer os inimigos de que ainda somos amados por Deus, mas ele não gasta uma única gota de energia justificando a sua dor para quem já decidiu condená-lo. Ele usa a adoração como um escudo. É de uma profundidade teológica imensa essa postura. O louvor na adversidade extrema não é alienação, não é uma tentativa de fingir que a dor não existe. Ele tem plena consciência de que é motivo de espanto. Ele sente o peso disso. Pecador amaldiçoado, ele abre os lábios para adorar, declarando que o seu valor está ancorado no caráter imutável de Deus, não no tribunal volátil da opinião pública. A adoração silencia os tribunais terrenos dentro da alma. O que nos conduz diretamente ao clímax emocional dessa passagem. O momento em que a máscara da coragem cede espaço para a admissão da extrema vulnerabilidade humana. Vamos mergulhar nos versos 9 a 11. Esse trecho é muito forte. Demais. A Escritura apresenta um pedido cortante. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. E por que ele diz isso? Porque a conspiração dos acusadores é revelada. Os versos 10 e 11 deixam claro que eles cochichavam. Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. É aí que a crueldade atinge o seu ápice. Os inimigos observam a biologia seguir o seu curso inevitável.
Eles veem os passos lentos, os tremores, a perda natural daquele vigor dos dias de juventude e transformam essa degradação física em uma arma teológica. Transformam a biologia em castigo divino. Exatamente. A lógica nefasta deles é: a utilidade social dele acabou. As forças físicas dele se esgotaram. Logo, o teto de proteção divina ruiu. Se Deus o rejeitou, isso nos dá licença para esmagá-lo de vez. É a união mais perversa do declínio biológico com o abuso religioso. Olha, a gente precisa parar aqui e trazer isso para o nosso tempo. Porque, de forma assustadora, a essência dessa mesma crueldade continua viva, né? Só que vestida com roupagens modernas. Infelizmente, sim. Pensemos na vida real, nas comunidades, nos corredores de tantas igrejas hoje. Pessoas enfrentando lutos crônicos que não passam após um mês, doenças degenerativas para as quais a medicina já baixou a cabeça, depressões profundas, desempregos que se arrastam por anos a fio. É uma realidade dura para muitos. E muitas vezes quem passa por isso começa a notar a mudança nos olhares ao redor. A solidariedade inicial vai murchando e logo surgem os comentários silenciosos ou até aqueles conselhos não solicitados, sugerindo que, há alguma brecha na vida dessa pessoa. Que faltou fé, né? Isso, que faltou fé ou que é consequência de um pecado não confessado. A demora na resposta de Deus é lida de forma cruel como um abandono de Deus. É um espelho trágico e muito, muito atual. E é por isso que o apelo do verso 9 é tão terapêutico para quem nos ouve. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. A palavra de Deus não repreende o salmista por ter medo de envelhecer. Isso é um alívio, não é? Deus não briga com ele por estar com medo. De jeito nenhum. Ela não diz que ter receio da fragilidade corporal é falta de fé. Ao registrar essa oração, a Bíblia está validando a compaixão pela nossa condição humana. O medo de se tornar um fardo, o temor de que o declínio das células afaste também a graça divina, tudo isso é natural a quem é pó. Nós somos pó. Sim, mas o que o texto sagrado faz é pegar todo esse medo legítimo e depositá-lo no colo da soberania divina, provando que o amor de Deus não é condicionado pela nossa produtividade física. Significa que a aliança de Deus está se quebrando. É um conforto que restaura o fôlego de quem sente que não tem mais nada a oferecer. A sociedade pode determinar o valor de alguém com base na capacidade de trabalho, na estética da juventude ou nos resultados financeiros. O que acontece o tempo todo. O tempo todo. Mas o reino de Deus, o desgaste do corpo não anula a presença do espírito. Os acusadores já haviam batido o martelo lá, dizendo: não há quem o livre. Mas o salmista sabia que a palavra final sobre seu destino não sairia da boca dos seus algozes. Exatamente isso. E o contraste entre os valores terrenos e os valores do reino fica muito evidente aqui. Para os inimigos que conspiravam, força e valor eram sinônimos. Se a pessoa não tem força, ela perde o seu valor. Mas para o Deus da Bíblia, a verdadeira força costuma se manifestar justamente na fraqueza máxima do ser humano. Fraqueza. Sim. Aquele pedido angustiado, não me desampares, é respondido por toda a trajetória do Salmo. A rocha habitável que abrigou o salmista desde os mistérios da gestação é feita de um material que não racha quando os moradores envelhecem. O Deus que carrega a vida no seu início vibrante é o mesmo Deus que a sustenta no declínio dos últimos dias. A fraqueza física é apenas o palco mais escuro onde a lealdade divina brilha com mais força. Nossa, estou muito impressionada com tudo isso. É impressionante perceber como essas verdades antigas conversam de forma tão íntima com a dor de hoje. À medida que a gente se aproxima do fim desse estudo, como a gente pode sintetizar todas essas reflexões em uma âncora espiritual segura para o coração humano? Eu diria que a síntese profunda que a palavra de Deus nos oferece nesses 11 primeiros versos do Salmo 71 é a do realismo banhado em esperança. A fé genuína não nos coloca em uma bolha mágica contra as perdas biológicas. Não isenta a gente da dor. Não isenta. Ela não paralisa o relógio do envelhecimento, nem amordaça instantaneamente aqueles que nos julgam com crueldade. Mas a Bíblia garante de forma inegociável
que o abandono é uma impossibilidade para aqueles que fizeram do Senhor a sua habitação. Deus não nos abandona. Nunca. O histórico do amor de Deus não é apagado pela nossa perda de fôlego, mesmo quando os nossos ossos doem e a comunidade religiosa nos olha com espanto. A rocha habitável permanece intacta. O nosso valor não está na nossa vitalidade ou na opinião alheia. Está gravado nas mãos daquele que nos sustenta desde antes de nascermos até o momento derradeiro da nossa jornada neste mundo. Uma fundação inabalável, né? Não importam os tremores ao redor, e com essa imagem poderosa de um Deus que jamais descarta os seus em tempos de fraqueza, deixamos uma última reflexão para reverberar na alma ao longo do dia, para cada pessoa que acompanha este estudo. O momento de levantar paredes fortes é agora. A casa espiritual que está sendo construída e habitada hoje, nestes dias em que ainda temos energia e luz, terá raízes profundas o suficiente para nos manter aquecidos e seguros nos invernos inevitáveis e na fragilidade do amanhã. Fica aí a pergunta. A beleza dessa verdade é que o tempo enruga a pele, mas jamais corrói o espírito de quem fez de Deus a sua morada perpétua. Que palavra edificante. Se este estudo falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no Bíblia Acolhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.